O que acontece? Sobre o meu problema, o senhor disse aí, o senhor já viu as fotos, o senhor viu que é um terreno bem grande, Grande, hein? né? Esse A terreno deve ter o casa, quê? a casa, Ele deve ter uns 15 de frente e uns 25 de fundo? não, Não. ele tem de frente, ele não chega, é por isso que é estranho esse terreno, né? Ele não chega a ter 8, 7,40, 7 alguma coisa, Tá. que eu até marquei aqui, agora de fundo é 60 e alguma coisa, é bem grande, dá mais de 400 metros, doutor, dá Esse mais de terreno, 400 ele metros. está do lado da tua casa ou no fundo da tua casa? Não, não, é na casa que eu Na estou, casa que você está. Que é essa casa aí. isso, eu Essa casa que você estou. está. Inclusive, estou agora, estou Ah, tá. nela. Tá. É na casa que eu estou. Tem a frente, né? Que é até a parte que tem cimentada ali e tal. Aí depois aquilo lá é um terreno lá que eu já trabalhei muito nele, carpindo ele, que o mato, quando eu cheguei aqui, tava acho que quase 2 metros de altura. E eu fui lá, carpi, como o senhor pode ver lá, tem até a época que estava mais mato, mas assim, já teve muito pior que aquilo. E eu que sempre cuido dele, apesar de. Eu não contrato ninguém, eu vou lá, eu mesmo faço. Apesar que da última vez agora, como eu fiz uma cirurgia do coração há pouco tempo, tal, não podia fazer esforço, aí eu contratei um cara só, uma pessoa só para cortar o mato alto ali, e depois eu mesmo fui lá e carpi. Agora já estou liberado, estou bem, graças a Deus, Graças a saúde, Deus. tudo Nossa. certo. E, eu me divirto lá, porque eu sou da roça, né, doutor? Eu vim do interior e tal, e eu gosto dessas coisas. Então eu cuido lá do terreno, gosto muito. Que legal, que Mas é um legal. terreno grande, doutor. Vai dar uns 420 metros quadrados, mais ou menos, 415. Que É legal. isso Terreno daí. O grande, fundo terreno grande. dele é bem grande, ele é bem comprido. Não é tão. Ele não tem nem 8 de largura, mas o comprimento é E grande. eu percebo que você quer regularizar, né? Você quer regularizar esse Isso. terreno. Qual que é a história desse terreno? Como que você adquiriu? Como que você Então, entrou? Fica à vontade. vamos lá, doutor. É esse que é o detalhe. Por exemplo, para pegar bem do início, assim, doutor, mas eu vou fazer um resumo, porque a história é muito grande, mas eu vou tentar Tá bom, tá resumir bom. e passar da melhor maneira para o senhor. É, eu não sei se o senhor já ouviu falar da siderúrgica Lippert, antiga siderúrgica Lippert, enfim, ela é uma siderúrgica que foi, na época, assim, há muito tempo atrás, a segunda maior do Brasil, era uma empresa muito grande, mais de 5, 6 mil funcionários e tal. Ela chegou aqui e no bairro da Água Funda, isso aqui era mato tudo, não existia nem água funda, enfim, era uma chácara. Esse pessoal montou essa siderúrgica e o bairro cresceu em volta dela. O bairro, ou seja, eles foram montando, eles fizeram escola, eles fizeram até delegacia, e os funcionários que vinham trabalhar foram fazendo suas casas em volta, e praticamente ela criou o bairro da Água Funda, essa siderúrgica. E pela história que eu ouço aqui dos vizinhos, de muita gente aqui, não só esse terreno, mas como vários outros que ela tem, foi tipo como se fosse uma demarcação de terra. Isso aqui é meu, mandava em tudo, né? Dominava tudo e E na foram verdade, marcando as terras. o início das divisões das propriedades no Brasil foi bem isso mesmo. Foi isso, né? Normalmente as histórias são parecidas. É uma família que detinha uma área enorme, uma fazenda, e aí com o passar do tempo foi vendido um pedacinho aqui, outro pedacinho, outro foi doado, outro foi comprado, outro foi invadido, Exato. e aí foi gerando outras matrículas novas e algumas áreas, alguns terrenos ficou o queijo suíço, né? Um buraco, não tem registro em lugar nenhum, ou se você levantar você vai achar a área maior, né? Que seria a transcrição Exato. da área toda. Normalmente é isso. Tá certo que no Brasil, Exato. uma vez eu ouvi uma palestra, a pessoa falando assim, todo imóvel tem registro. Mentira, não tem. A pessoa esqueceu que está morando no Brasil. Talvez ela achou que está morando nos Estados Unidos. No Brasil é um queijo suíço. É um queijo suíço. Nós temos vários Isso. imóveis, não vários, mas muitos, que não tem registro em lugar nenhum, não tem origem registral. E Sabe nem muitos, de onde veio. nem de onde veio. E muitos têm origem registral, que é a área maior, né? Que é uma transcrição da fazenda, de um grande lote. Mas tem muito Isso. imóvel no Brasil que não tem origem. Tanto é que daí surgiu o uso capião de vício documental. No Brasil, o advogado, eu sempre falo para os alunos, é muito pouco ele saber 5 espécies de uso capião. Isso é muito café com leite, é muito amadorismo. Isso você aprende na graduação.
Eu falo que o aluno, na pós, ou em curso, ele precisa aprender 36 espécies no mínimo, porque já tem 42. Quando você aprende as outras, você consegue indicar ao seu cliente situações, ferramentas para regularizar com mais facilidade. Uma dessas ferramentas, que é muito importante e pouco advogado conhece, é o uso capião de vício documental. Você consegue fazer prova que aquele imóvel não tem registro em lugar nenhum. Nenhuma área maior, nenhuma matrícula, uma transcrição anterior. Isso você consegue provar como? Os cartórios, quando você vai fazer a pesquisa, você faz pela rua e número. CEP, o cartório normalmente vai pesquisar a gleba, né? O cartório vai dar uma nota devolutiva, falando, olha, o Sidney, realmente não foi encontrado nada nos nossos arquivos. Verifique no cartório sexto, que a gente é o oitavo, um exemplo, porque o sexto já foi competente nessa área, para ver se tem lá. Aí você corre no sexto. Aí você vai no sexto, pede, vem uma nota devolutiva de novo. Aí o sexto talvez te joga pro terceiro. Porque lá atrás ocorreu muita mudança de competência de cartório, de imóveis, né? E aí você tem lá 3 laudos, 3 notas devolutivas, atestando que não tem registro na serventia. Acabou. Surge aí, se você tiver a posse de 5 anos, o uso capião de vício documental. É um uso capião que você usa como título, ação declaratória de uso capião de vício documental. Por quê? Mais que você provar a posse, mas pacífica no dole, você vai provar que não tem registro e você quer dar registro. Facilita você ganhar essa ação, porque é um uso capião doutrinário e jurisprudencial. Então, olha como é importante a gente dominar de verdade o assunto, né? E não ficar sabendo feijão com arroz. É que nem um médico. Você vai no médico, o que você espera dele? Que ele conheça tudo, os novos procedimentos, os procedimentos antigos. Exatamente. E aí, em conjunto, vocês vão analisar qual que é o melhor procedimento. Agora, eu vou ficar vendendo para você um procedimento, eu vou te dar uma injeção ainda com aquela... vou te dar uma vacina com aquela máquina ainda, lembra? Que tinha, né? Que ia passando igual gado. Eu tomei dessa. Né? Pô, aí tá meio atrasado o profissional, né? Não pode, né? E eu acho que não tem idade para isso. Eu tenho um aluno que tem 75 anos, um advogado, e ele fala, professor Júlio, eu concordo muito com o que você fala. Eu tô com 75 anos e tô aqui para me atualizar. Eu não me aposentei. Então é preguiça. Exato. É fácil você falar que só existe os 5 usos capião. É fácil você falar, não existe os outros. É claro que existe. Não existe para você porque você não conhece. Não, precisa tomar cuidado. Não é verdade? Por isso, doutor, eu tô te procurando exatamente porque, assim, mesmo você sendo leigo, você não entendendo, enfim, um assunto assim que não... Mas a gente tem uma certa... Você consegue saber se a pessoa conhece ou não da coisa. Tanto que eu procurei um profissional antes do senhor, porque eu nem tinha visto ainda. Ô Cid, não dá mais para enganar hoje, né? Eu falo que não dá. Em mundo de redes sociais, você não consegue enganar. Que nem esse pessoal que vende curso disso, curso daquilo. Poxa, seja o curso que você for fazer, vai lá no Google, digita o nome da pessoa, vê se tem obras escritas. Um bom profissional tem que ter livro, Exato. Tem que ser estudioso, porque livro não é qualquer um que escreve, Exato. Você tem que ter amor. No Brasil, ninguém fica milionário e rico fazendo livro. Quem faz livro é porque ama estudar, ama ajudar. Exato. Então, vê se tem um livro, vai no site do TJ, vê quantas ações aquele sujeito tem. E por que eu falo isso? Porque como que eu vou vender um curso para você de uso capião se eu só tenho 2 ações no nome? Poxa, que aprendizado que eu tenho? 10 que seja? É pouco. Eu tenho que ter mais de 100, 200, 300, né? Então as pessoas vendem uma coisa, se auto-intitulam pastor, se auto-intitulam presidente, igual na Venezuela, não é? E agora se auto-intitulam professor. E não é isso. Eu acho que tudo passa por maturação, né? Para você se auto-titular, você tem que tomar cuidado, porque senão você vai acabar induzindo, você vira uma fraude, né? Um estelionato, né? Exatamente. Por isso que eu procurei, porque realmente eu tinha certeza que eu ia ter essa segurança que eu não tive quando eu vi a pessoa, só porque eu tinha estudado ali, eu falei, não tá certo. Mas enfim, doutor, eu acho que, até voltando, doutor, para esse assunto aí das terras, né, tal, o que acontece? Esse terreno que eu estou aqui, inclusive outros que eles têm aí, tal, essa empresa, né, que eu trabalhei por 9 anos nela, né, fala que tem e tal, é estranho, doutor, porque realmente, assim, pra você ter ideia, eles têm uma antiga siderúrgica, que é do lado aqui de casa, do lado, eu estou a 200 metros da empresa. Eles têm um terreno de 302 mil metros quadrados, enorme,
onde era siderúrgica. Até rua eles fecharam lá, nessa época, pra você ter ideia. Ou seja, eles não conseguem nem vender isso daí, porque tem rua que passa lá dentro que é deles lá, no mapa tá. Então, assim, é uma situação bem complexa e que se ponha também a esses imóveis que tem aqui, que inclusive alguns funcionários da empresa, que ainda são funcionários, moram também, outros que não são funcionários. E o que acontece, doutor? Pessoal, tinha uma assessoria lá, que é da minha época ainda, tal, que trabalham com eles, trabalhavam, alguns trabalhando há 40 anos, assim, que é da época da siderúrgica mesmo, onde era, né, onde a coisa movimentava mesmo. E eu fui contratado em 2010 para essa empresa, e a pessoa que me contratou, que inclusive agora não é, que era gerente da empresa tal, e agora não é mais, ele apenas vai cuidar dos imóveis, tal, dos imóveis não, das propriedades do senhor que morreu agora, depois eu explico melhor. Ele me contratou em 2011, ou finalzinho de 2011, acho que 2012, enfim, ele ofereceu esse imóvel para que eu pudesse morar aqui. Eu morava em Mauá na época, tal, era muito longe, mas enfim, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, ele mesmo, enfim, vim para cá. E estou aqui até hoje, desde 2000, vamos por 2012, mas foi um pouco antes. 2012 nós estamos falando de 10 anos. Você tem hoje 10 anos. 10 anos de posse. Nós temos vários nichos no direito imobiliário, né? O direito imobiliário é um ramo do direito civil, mas ele tem princípios e conceitos próprios. Regularização de imóveis é muito interessante. Por quê? Você pode regularizar um imóvel de forma administrativa, extrajudicial, que é no cartório, e judicial. No seu caso, 10 anos, a gente consegue já enxergar vários horizontes. Porque 10 anos de posse é muita coisa. Não é pouca coisa, não. Eu não sei se você sabe... 10 anos. Uma posse de 10 anos, ela tem valor no mercado. Um exemplo, tá? Não estou falando que é o caso, mas a intenção é que você fique craque no assunto, para te proteger. Vamos dizer que você não quer gastar nada. Você não quer gastar nada, você tem um outro imóvel, você quer mudar para o interior, você não quer gastar nada. Professor Júlio, eu tenho algum direito sobre esse imóvel? Você tem. Você tem 10 anos de posse. Você poderia hoje vender a cessão de direitos possessórios. Não vender o imóvel, porque você não é proprietário. Mas você poderia vender para alguém que tivesse interesse, um investidor, alguém que quisesse morar, abrir comércio, você poderia vender a cessão de direitos possessórios. Não é crime, não é estelionato, não tem nada de errado, você não gasta nada e passa para a pessoa, passa para frente. Ela que vai se preocupar, eles, né, que vão se preocupar em regularizar esse imóvel, através dos meios próprios, seja judiciais, extrajudiciais ou administrativos. Então aí você poderia fazer isso. Eu gosto de falar isso. Eu gosto de falar isso, Sidney, porque às vezes passa na sua cabeça, como passa na cabeça do brasileiro, poxa, eu vou ter que regularizar isso para vender. Legal, se você quer regularizar para vender, se você quer regularizar para alugar, se você quer regularizar para morar, regularizar é sempre bom. Para vender é ótimo, porque você consegue atingir o valor de mercado. Mas às vezes, e eu sou muito sincero, e você me conhece pelas aulas, às vezes falta isso. E eu sou muito realista, na vida a gente tem que ser realista. Poxa, se você está apertado, numa situação que não te permite você gastar para regularizar, se você quer fazer dinheiro e precisa fazer dinheiro, você tem um projeto, uma estratégia, tá aí uma carta na manga. Você vende a cessão de direitos possessórios e afins, o nome do contrato, o título. Cessão de direitos possessórios e afins, porque você está vendendo um imóvel irregular, sem escritura, sem registro, mas não tem nada de errado, não tem estelionato, não tem má fé. Você está vendendo, você sabe o que está vendendo, quem está comprando sabe o que está comprando, entendeu? E esse, tá vendo? Nem imaginava. E esse contrato, Sidney, olha que interessante. Então, eu compro um exemplo, tá? Hipotético, eu compro de você. Você fala assim, professor Júlio, o imóvel vale, sei lá, 500 mil. Como eu estou vendendo a posse nunca vai atingir o valor de mercado. A posse, nós vamos sempre ter uma queda de 30%, 20%, 50% em algumas regiões. Porque você está vendendo imóvel irregular. Então, existe uma insegurança nessa transação imobiliária. E a pessoa vai gastar para regularizar. Então o imóvel vale 500 mil, valor de mercado. Eu te ofereço, você pede 300. Bom, chegamos ao consenso, 300 mil. Eu sei que eu vou ficar com a bucha de regularizar. Né? Você recebe, resolveu o problema, não gastou, pôs dinheiro no bolso e vai cuidar da tua vida. Esse contrato sendo bem feito, cessão de direitos possessórios e afins,
Nunca compra e venda. O problema no Brasil, nós não somos muito, eu percebo, né, com os alunos, o brasileiro, nós não somos estudiosos. Nós não somos. Sim. Tem muita gente que é. E não somos organizados, você sabe disso, assim. Ah, não fala isso, professor Júlio. Eu respeito quem é, porque tem muita gente organizada nesse país. Mas a maioria não é organizada. Organizada. Nós não guardamos documento. É do brasileiro, é cultural. Se você pergunta para 10 pessoas, uma vai guardar documentos. Água, luz, comprovantes. O que a gente faz? A gente paga uma conta de água e joga fora. Tô mentindo? É isso. Ou perde a conta, fica no carro. Mas hoje é digital. Pior ainda, porque a pessoa paga e não tem recibo, não tem comprovante, não arquiva nada. Por isso, no Brasil, o uso capião extrajudicial, que é aquele que eu faço no cartório, ele é útil, ele é interessante, mas nunca vai ser utilizado do jeito que falam na internet, que vendem nesses cursos absurdos, que prometem que o advogado vai ficar rico, advogado. Por quê? Porque de cada 100 casos de uso capião, 99 são casos de uso capião judicial, porque você vai ter que instruir o processo. Você vai ter que pegar o vizinho como testemunha, você vai ter que pedir uma inspeção judicial, você vai ter que pedir uma perícia antecipada, uma verbação premonitória porque tem iminência de litígio. Você vai usar a súmula 237 porque você vai usar o uso capião com matéria de defesa, porque tem alguém falando que é dono. O uso capião no cartório, legal, é mais uma possibilidade que a gente tem de regularizar imóveis. Legal, sempre bem-vinda, né? Quanto mais possibilidades, ferramentas, melhor. Mas ela vai ser isso, um gato pingado. Porque o brasileiro não guarda documento. A hora que você pergunta pro sujeito, você tem contas de água? Ah, não tenho. De luz? Não. Foto? Não. A gente não guarda, salvo as exceções, né? Quem é fora da curva. Nesse seu caso, te dando uma ideia, se você quisesse, se fosse bom para você, depende da sua estratégia de vida. Mas você pode fazer isso, é importante você saber. Quem compra vai exigir, ou você mesmo, cessão de direitos possessórios e afins, porque é o título correto. Dentro desse contrato vai ter uma cláusula de soma de posse. A cláusula de soma de posse é a cereja do bolo na cessão de direitos possessórios. Por que a cereja do bolo? Quando eu faço uma cessão de direitos possessórios com uma cláusula de soma de posse, eu, professor Júlio, posso fazer uso capião. Você fala, professor Júlio, que estranho. Como que você pode fazer uso capião no seu nome se quem tem a posse há 10 anos sou eu? No nosso contrato tem uma cláusula de cessão de direitos possessórios. Então, eu vou fazer uso capião no meu nome, mas com a sua posse. O direito brasileiro permite isso no Código Civil e também no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Qual que é o lado bom? Eu faço uso capião no meu nome com um dia de posse, um mês, um ano. Maravilhoso isso. Qual que é o lado ruim? Se você estiver mentindo, conforme enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, os vícios da sua posse vão prejudicar a minha. Mas isso é questão de lógica. A minha ação, eu não vou fazer posse minha, eu não tenho, vou fazer posse sua. Eu vou fazer prova da sua posse. Se você cai em contradição, tá mentindo, quem vai sair perdendo sou eu. Porque eu estou fazendo uma ação de uso capião com base na soma da posse e na sua posse, entendeu? Entendi. É bem... É interessante, né? É bem mas interessante. Cid, mas se a gente for pensar, é um instrumento maravilhoso. Poxa, você consegue vender, essa pessoa que comprou a posse consegue regularizar com a sua posse. É algo interessante, sim, muito interessante. Porque o imóvel irregular não é interessante para ninguém, nem para o Estado, nem para a União, nem para o município, nem para o cartório, nem para o proprietário, né, para o possuidor. Sim. Então tem que empurrar, forçar a regularização. Né? O imóvel tem que ser regular, não irregular. Agora o problema do Brasil é que a gente erra muito contrato. Eu sempre falo nos cursos de contrato que eu dou, o advogado não sabe fazer contrato. Não sabe. 99% dos advogados, quando você vai contratar para fazer contrato, vão na internet, digita lá, pega o modelo e faz o contrato. Eu, como relator do Tribunal de Ética, o que já teve de reclamação no OAB, porque a própria parte achou o contrato dela na internet com os mesmos erros de português e erros de grafia, você acredita? Nossa, aí é difícil, né? O advogado não sabe fazer contrato, porque ele não aprende isso na faculdade. Não aprende, nunca teve aula de contrato. Teve aula de contratos do teor, mas não de como fazer passo a passo, elaboração. Então ele é inseguro, ele não sabe fazer, ele ou ela vai lá na internet. Por isso tem muito contrato mal feito que não vale nada. Que nem nesse caso, se você vende através de compra e venda, você fez o negócio mais mal feito do mundo. Porque pode a pessoa te processar alegando que você agiu de má fé. O Cid nem vendeu compra e venda. Ele falou que era regularizar, que era regularizado o imóvel, que ele iria regularizar. Como que você vai provar que você não falou isso? Você vai, se bobear, você vai pagar uma indenização. Indenização, uma rescisão do contrato, devolução dos valores pagos com perdas e danos. Compra e venda tem regra.
O artigo 108 do Código Civil fala: toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Eu não posso escolher o contrato que eu quero, fazer o que eu quero. Já a posse, não. A posse é um direito sui generis. Enunciado 492. Eu falei do 494, agora estou falando do 492. O que quer dizer o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil? A posse é um direito à parte. Eu não sou obrigado a fazer inventário para fazer uso capião. Eu não sou obrigado a vender a propriedade se eu não tenho. Eu vendo a posse. É um direito autônomo. Tanto é que o Supremo decidiu que um imóvel irregular agora entra na partilha de bens. Não entrava. Se você vai se separar hoje da sua esposa e você tem um imóvel irregular, entra na partilha de bens, metade é dela ou dele, né? Por que isso? Porque o imóvel passou a ter um valor econômico em relação à sua posse. A posse passou a ser reconhecida de verdade. Quando eu faço o contrato de compra e venda, promessa, compromisso, eu errei o contrato. Uma transação imobiliária de um imóvel irregular. Então fica só uma ideia para você ficar craque no assunto, tá? Uma possibilidade. Claro. Todas as possibilidades são bem-vindas. Ô Sidney, e eu sempre falo para os meus alunos, o bom profissional, ele não pode sair chutando. Eu tenho que te passar tudo o que você pode fazer e você vai analisar o que você quer para você. Isso é uma consulta, isso é uma orientação, uma mentoria. Te preparar, te proteger, te resguardar, né? Agora, eu não posso chegar já falando, vamos regularizar assim, assim. Não, você tem que saber que você pode fazer isso. Aí você não gasta dinheiro com advogado, não gasta com taxa judiciária, citação, você não gasta com nada. E talvez resolva o seu problema. Agora, vamos dizer que você queira regularizar. Porque você quer morar, você quer alugar, você quer vender. Aí você tem, com 10 anos de posse, tem a possibilidade da regularização administrativa, que é a REURB. Se você quiser anotar. REURB. Administrativa, né? Administrativa. Regularização administrativa, a REURB. Regularização fundiária. REURB. REURB. Tá. O que é essa REURB?